Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos mais falados na internet e mais pesquisados no Google. E nosso tema de hoje, claro, é o Dia Internacional da Mulher, tema que apareceu no Google Trends em vários dias da semana e teve mais de 5 milhões de buscas. Vamos olhar aqui a tela do Google. E sim, gente, é muito necessário a gente falar desse tema e do papel da mulher. Precisamos falar até não ser mais preciso ter um dia, né, para a gente relembrar a desigualdade histórica e a disparidade de gênero presente em todos os ambientes, como de trabalho, espaço de poder e de fala também. O Google também reuniu as perguntas mais frequentes, vou pedir para trocarem a tela aqui para a gente ter uma noção. O que o pessoal anda pesquisando, né, sobre esse tema? O que é feminismo? Como surgiu o Dia Internacional da Mulher? O que é uma mulher feminista? E por aí vai. Esse tema está realmente sendo muito pesquisado, principalmente nesse mês de março, que é o mês da mulher. Então, para a gente debater a importância dessa data, eu vou chamar aqui no telão a Kelly Assunção, que é advogada e também presidente da Comissão de Direito de Família do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e também a psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus, que apareceu aqui. A gente mostrou ao contrário, mas não tem problema, são essas nossas duas convidadas aqui do Tá na Web hoje. Então, Kelly, Jaqueline, bem-vindas aqui ao Tá na Web. É muito bom debater e poder ter mulheres aqui nesse dia, né, que é tão importante essa representatividade. Boa noite para vocês e sejam muito bem-vindas. Boa noite. E obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. Vou começar então com a doutora Kelly, que a gente já falava aqui nos bastidores um pouquinho sobre as conquistas femininas, né, ao longo desses anos, nas últimas décadas, que é muito importante. E a gente citou o direito ao voto, por exemplo, né? Até é difícil a gente pensar que há poucas décadas as mulheres nem sequer votavam. Então, doutora, quero começar falando sobre esse tema e também queria que você citasse mais algumas conquistas que fazem dessa data uma importante data para a gente relembrar tudo que a gente venceu ao longo desses anos. Primeiro, feliz Dia das Mulheres para você, Mari, para você, Jaqueline. É um prazer imenso estar aqui com mulheres incríveis para a gente refletir um pouquinho, né, sobre esse dia, que não é um dia comemorativo, eu entendo como um dia de reflexão, para que a sociedade abra espaço, né, porque o Dia da Mulher é o nosso dia todo dia, né, para que a sociedade abra espaço para discutirmos sobre os direitos das mulheres, sobre as nossas conquistas, como surgiu o Dia Internacional das Mulheres, que surgiu justamente, passou a ser comemorado a partir de 2010. Por quê? Porque houve uma violência muito grande, né, contra as mulheres lá em Nova York. Quantas mulheres morreram dentro de uma fábrica têxtil porque elas estavam lutando pelo seu direito ao trabalho. E como você disse, o direito ao voto, nós temos esse direito ao voto ontem, né, Mari? Nós podemos falar aí... Muito recente. 1932. Isso, uma luta, né, de mulheres que nos antecederam para que a gente pudesse ter esse direito. Nós temos direito ao voto, mas nós não temos ainda representatividade, né, Jaqueline? Nas câmaras estaduais, nas câmaras municipais, na Câmara Federal, no Senado. É uma luta diária para que nós consigamos eleger mulheres. E quando essas mulheres são eleitas, infelizmente, elas sofrem assédio dentro desses órgãos. E olha só, nós estamos em 2023, mas é uma conquista muito grande nós termos o direito ao voto. Agora é lutar para termos direito a uma representatividade efetiva na Câmara, no Senado. E temos que falar também de outros direitos, né? Direito ao trabalho, direito às escolhas. Hoje nós ainda vemos mulheres, a Jaqueline pode dizer também mais que eu, que elas não têm direito de escolher se elas podem trabalhar ou não, se elas podem estudar ou não. Eu mesma passei por isso ontem, né? Eu só tenho 47 anos, somos jovens, e passei por isso na minha vida, no começo da minha carreira. Eu não tinha opção de estudar. Para quê? Você tem tudo em casa, vai cuidar dos filhos. Infelizmente, nós ainda vemos essa violência contra a mulher. Então, a gente precisa ainda de uma luta, ser fortes e uma luta muito grande, porque nós temos muito ainda a conquistar.
É isso, exatamente. Jaqueline, você como psicóloga, a gente fala muito e hoje em dia, principalmente com a internet, né, com as redes sociais, muito se discute sobre a carga mental das mulheres, que é algo que não é quantificável, né, vamos dizer assim, mas a gente pode falar que é uma carga mental muito grande, muito maior do que a dos homens, por exemplo, principalmente mulheres que têm filhos, que cuidam da casa, que têm emprego fora. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva. Claro, Mari. É importante lembrar que o machismo e a violência contra as mulheres não é apenas a violência doméstica. Muitas vezes, quando se fala da violência contra as mulheres, as pessoas só imaginam um monstro, um homem que violenta sua esposa, sua companheira, agride e bate. Mas muitas vezes as pessoas não consideram violento o companheiro que abusa sexualmente da esposa no espaço da convivência. Não consideram violência quando o companheiro diz que tipo de roupa que aquela mulher pode usar, com quem ela pode andar, onde ela pode estudar, onde ela pode trabalhar, ou que a menospreza, ou que não divide as tarefas domésticas, que é muito comum ainda no Brasil, em todas as classes sociais. Nós temos dados do IBGE, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, a última que foi feita, que mostra que em todas as classes sociais brasileiras, todas as mulheres, das mais pobres das mais ricas, elas ainda trabalham mais do que os homens dentro de casa. Então, essa violência que afeta mais mulheres negras, principalmente mulheres pobres, destaca a questão da saúde mental. Quando a gente fala que luto para as mulheres é um verbo, significa que as mulheres lutam constantemente contra um sentimento de perda constante, contra o sentimento e a vivência do luto. Mulheres que perdem seus filhos, principalmente mulheres periféricas, mulheres negras, mulheres que perdem oportunidades de vida. Então, o luto aí também profissional, o luto do direito à propriedade, né? Que ela estava falando de vários direitos. A noção de ter um direito já é um aspecto importante que muitas mulheres têm buscado conquistar, né? E que depende de muita educação, porque mulheres, por muito tempo, desde pequenas, são ensinadas que para você ser mulher, para você ser feminina, você tem que ter um príncipe encantado, você tem que ter um casamento necessariamente com um homem que vai te proteger e que você, como diz a querida amiga, professora de psicologia, também psicóloga Valesca Zanello, a mulher ela é educada para amar homens, enquanto homens são educados para amar muitas coisas, entre elas mulheres, consideradas como coisas. Então, essa ideia naturalizada da mulher como aquela que é valorizada, se um homem principalmente a valoriza, e se ela tem o embelezamento ao nível da tortura como única oportunidade para ser plena e reconhecida nas suas capacidades, aí a gente tem o cenário de extremo adoecimento mental que a sociedade impõe às mulheres e que nos exige muito mais no campo do trabalho, no campo da saúde, no campo da convivência da família, para manter a sanidade, para podermos seguir em frente. Jaqueline, então é necessário muita aliança para que a gente siga lutando. Você falou no início sobre a violência doméstica, eu tinha separado aqui uns dados, a gente está fazendo uma série nas redes sociais da TV Justiça falando um pouco sobre essa questão de não se comemorar a data, mas se refletir sobre a realidade assustadora que a gente tem hoje. E aí, o card que a gente soltou hoje tem exatamente esse dado, né? Mais de 50 mil mulheres foram agredidas por dia no ano passado. Isso significa, para a gente conseguir quantificar, né, e numa imagem, assim, para vocês aí de casa também conseguirem identificar esse número, né, mais de 50 mil, isso quase lota o estádio do Maracanã. Então, olha o tamanho, né, a proporção que a gente está lidando aqui. Doutora Kelly, você, claro, lida com isso diariamente, principalmente na advocacia. Queria que você falasse um pouquinho sobre as demandas e as angústias dessas mulheres quando chega esse tipo de processo em mãos, porque acredito que também seja muito difícil, não é? Trabalhar diretamente com essas mulheres e não se envolver emocionalmente em cada história. É impossível você não se envolver emocionalmente quando a gente está falando de violência, né, contra a mulher. E como bem falou a Jaqueline, quando nós falamos de violência contra a mulher, não é só a violência física,
não é só a violência patrimonial, financeira, nós estamos falando aí também da violência sexual e da violência psicológica, que já é crime, é criminalizado, tem lei para isso. E é incrível, Mari, como as mulheres não sabem que estão sofrendo a violência psicológica, né, Jaqueline? Eu fui entender que eu sofria violência psicológica quando eu fiz direito, quando eu passei a trabalhar nessa área, que eu fui estudar, que eu falei, meu Deus, eu passei por isso. Eu era proibida de trabalhar. Para quê? Está faltando alguma coisa? Eu preciso de alguma coisa? Cara, e as mulheres não conseguem, porque o domínio psicológico do homem em uma relação é tão grande que subjuga a mulher. Ela se sente culpada dela querer trabalhar, dela querer ter uma profissão, dela querer fazer uma faculdade. Eu fiz vestibular escondido, grávida de 8 meses. Nossa, que E isso nós estamos depoimento! falando de 28 anos atrás. A minha filha Letícia tem 28 anos. E a maldade não foram ensinados assim, é a cultura. Então, cabe também a nós hoje mudar essa cultura na educação dos nossos filhos. E a educação é que muda o mundo, é que muda a forma de se ver o mundo. Por isso que é muito importante essa educação masculina para que o homem entenda que o movimento feminino, ele não é. Nós mulheres, nós não estamos querendo ser superiores aos homens. Nunca foi isso, é deturpado essa imagem. O que nós queremos são direitos iguais. Eu quero ter uma profissão X e receber o mesmo valor que um homem que ocupa o mesmo cargo que eu ocupo recebe. Isso é pedir demais? Não, isso é direito. Eu também estudei para estar lá. Eu também tenho condições de realizar o mesmo trabalho e realizo, e a mulher recebe menos. Então, essa é a nossa luta, é a igualdade de condições. Hoje mesmo nós tivemos um encaminhamento, né, para a Câmara de um projeto de lei para que haja o quê? Paridade, igualdade salarial para homens e mulheres. Nós precisávamos disso? Não, o mundo perfeito seria que os direitos fossem iguais e isso fosse normal. Mas não, nós precisamos de leis para que a gente tenha o mesmo direito. Esse mês nós tivemos aí também que entrou em vigor a Lei 14.443, que é a nova lei da laqueadura e da vasectomia, onde diz que a mulher agora não precisa mais pedir autorização para o companheiro para fazer uma laqueadura. Até ontem nós precisávamos. A gente não tinha direito de decidir sobre o nosso próprio corpo, se a gente queria ter filhos, quantos queríamos ter e em que momento. É verdade. Nós agora podemos fazer uma laqueadura no momento logo após o parto. Isso não era possível. Aí o que acontecia? As mulheres não contavam para fazer, porque quem ia ficar para cuidar do filho? Ela ia perder o emprego porque tinha que parar tudo de novo para fazer uma cirurgia. E hoje nós temos esse direito. Então, são mudanças como essas que precisam ser mais frequentes para que a gente consiga realmente essa igualdade entre gêneros no Brasil. É isso, pequenas vitórias, né? Jaqueline, falando um pouco também sobre a questão do homem nesse lado, de apoiar, né, todo esse movimento em favor do direito das mulheres. Você acredita que o homem tem um papel fundamental nesse cenário também? Com certeza, Mari, inclusive para a própria vida deles, né? A gente tem dados globais sobre saúde das mulheres e como é afetada pelo machismo e pelas diferentes intersecções. A gente vai ver que, por exemplo, falando de mulheres negras, a gente estava falando muito da experiência de muitas mulheres, que em geral são mulheres brancas de uma determinada classe social, que são impedidas de trabalhar. Mas se você pega as mulheres negras na história do Brasil, elas eram obrigadas a trabalhar e ainda são obrigadas a trabalhar constantemente. Se você pega mulheres trans, por exemplo, são obrigadas a estar no trabalho sexual e muitas vezes em situações afetivas precárias. Então, as mulheres em diferentes situações que se relacionam nessa sociedade que a gente vive com lugares de poder em que os homens são colocados.
em que os homens descriam uma escala de poder, de valorização de mulheres, que às vezes parece que, pelo fato de você ser uma mulher branca ou negra, né, ou ser uma mulher trans, uma mulher cis, que não é trans, uma mulher lésbica, uma mulher bissexual, você só tem valor em relação a um homem que te deseja sexualmente, que investe em você com objetos. Então, isso é extremamente adoecedor também para os homens. Há alguns anos, a Associação Norte-Americana de Psicologia soltou um dossiê sobre os riscos da masculinidade tóxica, do padrão hegemônico doentio de masculinidade que existe na nossa sociedade. E falou que meninos e homens são extremamente afetados. Eu posso te adiantar, por exemplo, o fato de que homens, isso é um dado global que não tem a ver com genética, não tem a ver com sexo biológico, tem a ver com cultura. Homens se matam mais do que mulheres. Homens cometem suicídio de forma mais eficiente do que mulheres. Porque mulheres, apesar de toda essa forma de criação, que muitas vezes leva a uma subalternização, uma subordinação, uma submissão a homens, somos treinadas, somos estimuladas para nos pensar enquanto mulheres, enquanto pessoas femininas, no cuidado, na relação, no falar, no expressar o que a gente sente. E quando estamos em situações de risco, de adoecimento, a gente divide, a gente compartilha, a gente fala. Homens não. Quando eles não vão no bar, eles podem, por exemplo, se tiverem uma arma de fogo, utilizar aquela arma de fogo para tentar resolver esse problema com ele ou com o outro. Por isso que nós tivemos nos últimos anos um aumento exponencial do feminicídio e dos suicídios. É porque se divulga muito pouco. E, no caso, cuidar disso também é saudável para os homens. Lembrem, quando a mulher adoece, quem é que cuida da mulher? Geralmente são outras mulheres. Os homens, quando adoecem, quem cuida são as mulheres também. As mulheres, os homens, quando vão presos, vão lá nas cadeias, né? São mulheres visitando esses homens. Quem visita as mulheres? Muitas vezes ninguém. Então, é preciso um cuidado muito grande das mulheres. Os homens têm que participar dessa mudança, porque senão a gente não vai mudar, não vai transformar. A sociedade depende de quem está no espaço do privilégio, que são homens, principalmente homens brancos, supostamente heterossexuais, que tem que tomar esse lugar de apoio às mulheres, todas as mulheres, para que a gente faça a diferença, se é que eles querem uma democracia de fato, e uma sociedade que ele não tenha que se dizer homem, inferiorizando uma mulher, violentando uma mulher para dizer que ele é macho, que ele é homem, e que ele é um exemplo para meninos, por exemplo, que vão crescer com esse ideário. Precisamos de outra sociedade e não faremos sozinhas. Nós precisamos que os homens se engajem nessa luta também. É isso. Jaqueline, eu vou te interromper rapidinho, porque o tempo aqui do primeiro bloco está acabando, mas a gente teria tema e pauta para conversar aqui durante umas 2 horas. Então, muito obrigada, Jaqueline, pela participação. Kelly, eu também agradeço muito a sua participação aqui. Vou precisar encerrar, mas quem sabe a gente não faz uma segunda parte desse programa em algum lugar, né? Porque assunto tem. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Feliz Dia das Mulheres e continuemos a luta pelos nossos direitos de igualdade de gênero e unir força nessa causa para a gente construir um mundo mais justo, igualitário e inclusivo para todos. Muito obrigada e sigamos resistentes, insurgindo, sendo flores, sim, mas também sementes de um futuro melhor. Sigamos. Obrigada. Obrigada, meninas. Bom, você de casa continua comigo. A gente vai voltar agora para as telas do Google para saber quais foram os outros assuntos pesquisados durante a semana na web. Vamos lá? Vamos ver o primeiro aqui, ó, com mais gente, de 2 milhões de pesquisas, temos valores a receber. Semana passada esse tema também estava aqui, né, no destaque da semana e hoje novamente, isso porque ontem o Banco Central liberou a consulta para o cidadão descobrir se tem ali algum valor a receber e a fila virtual para acessar esse sistema foi enorme, teve congestionamento. E já no primeiro dia, mais de 62 milhões de reais foram resgatados. O site para consulta é valoresareceber.bcb.gov.br. Dá uma olhada lá se tem um troquinho para você, vai que tem, né? Seguindo aqui nos trends, a gente tem o FIES também como destaque, aquele programa do governo que paga as mensalidades da faculdade enquanto o estudante está cursando, né? As inscrições começaram ontem, vão até sexta, o prazo é curtinho, cuidado para não perder a data. Os candidatos podem optar por até 3 cursos superiores diferentes, né? E aí todas as informações e os detalhes você encontra no portal do MEC.
A palavra equidade foi hoje uma das mais buscadas no Google, porque o presidente da República assinou um projeto de lei para equiparar os salários entre homens e mulheres que desempenham a mesma função. Isso que a gente citou agora há pouco no bate-papo, né? Inclusive, tem um levantamento do DIEESE que mostra que as mulheres ganham 21% a menos que os homens. Agora é lutar para que esses salários sejam, na prática, fiscalizados e que a gente consiga essa equidade. A gente faz agora uma rápida pausa, eu volto no próximo bloco com mais informações para você. Não saia daí. Já estamos de volta e agora no segundo bloco a gente aborda uma fake news que está circulando na internet. Vamos acompanhar. Vem sendo vinculado um número incontável de fake news. Uma das mais recentes é a que trata da medicação metformina. Diz a falsa notícia que o governo Lula suspendeu o fornecimento pelo SUS desta medicação. Isso é mentira. Esta medicação não está em falta, essa medicação não foi suspensa, está sendo fornecida de forma gratuita pelo SUS. Não reencaminhe essa notícia, tenha atenção, tenha cuidado, ainda que quem tenha passado para você essa notícia seja uma pessoa da sua confiança, seja um professor, seja uma pessoa de grau universitário, tenha muito cuidado. As fake news estão aí simplesmente para prejudicar um número incontável de pessoas e essa é mais uma delas. O que eu venho trazer hoje para vocês é que as fake news, em geral, elas pedem para ser repassadas de forma urgente. Então, por favor, não seja vítima de uma fake news. Antes, confira as informações. E sobre esse assunto, eu falo agora com a Marli Sampaio, que é doutora em Ciências da Saúde pela USP. Doutora, boa noite. Primeiro, feliz Dia da Mulher. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Obrigada a todos. Um feliz Dia das Mulheres. Eu me sinto muito honrada em participar da TV Justiça, exatamente num dia maravilhoso como hoje, e um dia de debates, não é? Em que nós estamos debatendo principalmente a função da mulher e a participação da mulher perante os órgãos do judiciário. Mas vamos lá. O que está acontecendo em relação às fake news? Exato. Doutora, é bom, a gente viu aí uma explicação da sua colega falando sobre a questão de que é óbvio, é fake news, esse medicamento está sim disponível na farmácia popular. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão justamente da farmácia popular, né, que é tão importante para a população. Qual que é o tipo de medicamento que pode ser retirado, né, nesses postos de saúde ou na farmácia popular? Tem algum procedimento que essa pessoa precisa fazer? A gente sabe que vira e mexe tem falta de medicamento porque esgota, né, o estoque, mas de fato o governo não suspendeu a entrega de nenhum medicamento. Não, e olha, é uma maldade fazer isso, divulgar esse tipo de fake news, porque é a população mais humilde, não é? Afeta a população mais humilde, a população que necessita desse tipo de medicamento. Aliás, a doença não escolhe classe, mas principalmente a população mais carente é a que se utiliza desse serviço da dispensação gratuita desse tipo de medicamento. Então, realmente é uma maldade fazer isso e respondendo ao seu questionamento. O programa Farmácia Popular foi um programa inaugurado há algum tempo atrás, até por esse governo que está aqui, e é um programa que incentiva principalmente a distribuição de medicamento pela gratuidade. Então, como nós temos o acesso a medicamento, principalmente da população mais humilde? Nós temos acesso através das unidades básicas de saúde e através dos programas
de distribuição de medicamento ou com copagamento ou distribuição gratuita de medicamento. Nós temos nas unidades básicas de saúde, basta a pessoa comparecer com uma receita médica, não precisa ser de médico do SUS, pode ser de médico particular, pode ser o médico que assiste o paciente, ele faz a receita e a pessoa leva na unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. O que é a unidade básica de saúde? É o posto de saúde, ele leva no posto de saúde e o posto de saúde vai olhar, verifica se a receita está em ordem, se não está vencida, e se o medicamento estiver disponível, eles entregam. Se estiver disponível naquela unidade. Se não estiver naquela unidade, eles encaminham para a unidade mais próxima. E a outra questão é, se o medicamento não estiver disponível nas unidades básicas de saúde, nós temos ainda o programa Farmácia Popular, que no programa Farmácia Popular, a pessoa tem acesso a esse medicamento na forma da gratuidade ou então com copagamento. Copagamento, ele sai por volta lá de R$ 3, R$ 4 a caixinha com 30 comprimidos, é realmente uma garantia de acesso. E de fato, Mário, eu concordo com a colega, esse tipo de fake news é a fake news que mais afeta a população menos assistida e que necessita muito desse medicamento. A gente viu o estrago das fake news, principalmente na pandemia, e agora com a vacina bivalente, elas voltaram a pipocar na internet, infelizmente, então a gente tem que ficar realmente atento para não repassar informação falsa. Doutora Marli, foi ótimo ter esclarecido essa notícia falsa. Obrigada pelo seu conhecimento e por tudo que você explicou aqui para a gente hoje. Mais uma vez, feliz Dia das Mulheres e até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço, um beijo a todos, felicidades. Até. Bom, é isso, a gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça, você sabe que a gente está em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Spotify. Eu agradeço a sua companhia. Semana que vem a gente tem um novo encontro marcado, então, quarta-feira, 7h30, ao vivo, aqui na TV Justiça. Tchau, tchau.